Olá pessoal, vamos falar hoje sobre perguntas que a alma humana faz e às vezes as respostas não são vindas rapidamente e elas não são como a gente gostaria que viesse, que fosse as respostas que nos agrade, né? Mas a questão é essa: a Cabala trata desse autoexistencialismo, tá certo? Então vamos falar hoje sobre isso, sobre a nossa existência e se perguntas ligadas à autoexistência de cada um traz soluções para problemas que vivemos atualmente em nosso país, no mundo, aonde existe uma alma querendo luz, vai surgir essas perguntas, ok? Então, para começar, eu vou explicar uma coisa bem interessante. Existia no passado vários pontos ou exigências para que as pessoas pudessem estudar a luz da Kabbalah, da sabedoria da Kabbalah. Então, tinha que ser judeu, tinha que ser casado, tinha que ter filhos, tinha que estudar Torá, Talmud, e para ser aceito numa comunidade de Kabbalah e para estudar a Kabbalah. Isso há muitos anos atrás, vamos dizer assim, ok? E depois de um certo tempo, essa Kabbalah está sendo, vamos dizer assim, disseminada pelo mundo. Pessoas simples, pessoas que querem estudar a Kabbalah, hoje pode estudar a Kabbalah. Um rabino, ele falou que existe um ponto hoje fundamental para aqueles que querem estudar a Kabbalah. É fazer a simples pergunta: quem sou eu? Da onde vim? O que estou fazendo aqui? Qual a minha missão? Quando essa pergunta surge, não importa aonde essa pessoa esteja, quem ela seja, ela abriu o coração para estudar a sabedoria da Kabbalah. Então são essas perguntas que a gente faz quando estamos sentindo falta, quando estamos em aflição, com problemas, com dificuldades em todas as áreas, seja financeira, amorosa, familiar, saúde, surge esse estalo e essas perguntas. Quem sou eu? Da onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? E a partir dessas perguntas gera várias outras perguntas. Se existe Deus, se existe justiça, se existe o bem, aonde está Deus que não age na minha situação. Então é isso que vamos falar hoje. E isso tem um ponto fundamental. Com esse tema eu responderei a perguntas de pessoas que fazem parte da página, que fazem parte dos meus estudos comigo, pessoalmente, pelas redes sociais, que é a pergunta: Manuel, como é? O que é o meu Tikkun? Qual é a minha correção? O que é que eu faço para saber qual é a minha missão? E eu, nesses dias, pesquisando, estudando, falando sobre isso, eu vi uma coisa interessante. E li alguns livros, tem perguntas, tem respostas super interessantes no livro O Poder da Kabbalah. E vou citar um texto dele na íntegra. Às vezes, as respostas, como eu falei, vinda de uma pergunta, ela não vai vir para nos satisfazer e para acabar com os nossos problemas. Ela vai vir, às vezes, para gerar outra pergunta. Então, olha só o que eu vou ler aqui e depois vou ler mais alguma coisa sobre esse tema, tá certo? Sobre a autoexistência da alma humana. Assim como em outras tradições espirituais do mundo, a Kabbalah ensina que cada um de nós vem a este mundo trazendo uma bagagem de vidas passadas. Essa bagagem contém todas as situações nas quais fizemos curto-circuito, ou seja, reagimos com reatividade. Não fomos proativos, fomos reativos, tá certo? Em nossas últimas vidas ou em alguns pontos esquecidos de nossa vida atual. Cada vez que deixamos de resistir ao nosso comportamento reativo, temos que corrigi-lo em algum ponto no futuro. Esse conceito de correção é chamado de tikkun. Restauração.
Então, algumas coisas que a alma humana está passando, vai passar ou já passou, era para trazer luz para aquela pessoa. E às vezes a gente não faz a correção correta. E aí ela se repete de novo para que a gente esteja atento. Um toque bem simples para vocês que estão estudando Cabala ou buscando o nível espiritual, ou buscando espiritualidade. Quando uma coisa está se repetindo demais, está te chateando demais, vê o que você pode fazer com ela. Se você não está tendo uma consciência de rejeição, e ali abre uma porta para você não conseguir tratar ou não fazer correção. Então, da próxima vez que algo que está se repetindo se repete de novo, para, pensa, analisa e vê o que você pode fazer com aquela situação. Essa é uma parte muito interessante do Tikkun, restaurar as nossas almas. Ok? Então assim, vou continuar aqui a leitura. Podemos ter um Tikkun com o dinheiro, com as pessoas, com a saúde, amizade ou relacionamentos. Existe uma maneira fácil de identificar o nosso Tikkun pessoal. Tudo o que é desconfortável, tudo que nos faz ter uma raiva, que nos faz ter ciúme, ira, tudo que rejeitamos, são essas coisas que temos que abraçar e fazer correção. Na Kabbalah existe esse termo de você receber para trabalhar. O mundo ensina que a gente não devemos aceitar o sofrimento, aceitar a rejeição, aceitar aquilo que temos como ruim, dor, sofrimento, abandono, traição. Isso tudo que a gente tenta rejeitar, brigar, faz parte do seu Tikkun. É o que eu falei. Quando você faz uma pergunta, às vezes as respostas que vêm daquela pergunta não é aquilo que a gente está esperando. Particularmente, a gente sofre disso. Todos nós estamos aqui com esse propósito. A nossa alma vem com um propósito de fazer correção. Ela vem para esse corpo chamado de vaso, de clear. Ela vem para esse vaso e aqui ela vai ter uma limitação. Essa limitação que nós temos é a capacidade, é a estrutura, é o local para que essa alma que é divina fazer correção. Existe uma história contada nos livros judaicos que tudo que a gente tem que fazer aqui, ou tem que aprender, a gente já aprendeu. Só que a gente esquece dela. Os 9 meses que a gente passa no útero de nossa mãe é aprendendo. No final o anjozinho dá coloca a mão nos nossos lábios e ali a gente esquece. E aí a gente vai aqui nessa dimensão, aonde a matéria, aonde esse vaso nos segura, nos prende, é que temos oportunidade de trabalhar isso. Às vezes brigamos, esse mundo é ruim, esse mundo é doloroso, esse mundo tem guerra, esse mundo tem pandemia, esse mundo tem traição, tem tudo isso, mas realmente isso é necessário para que a nossa alma volte da onde ela veio, dos seios do Eterno. Ela veio direto do Eterno. Todas as pessoas em nossas vidas que realmente nos irrita, nos incomoda, também são parte do nosso Tikkun. Se acharmos difícil dizer não para um vendedor, ou brigar, reconciliar alguém, ter uma pessoa que nos incomoda, ter um trabalho, um patrão, chegar a ponto de ser dispensado pelo patrão, isso faz parte do nosso Tikkun. Só que quando isso acontece, a gente nunca para pensar. Por quê? Nascemos com a nossa natureza pronta para agir reativamente e não pensar. Quantas vezes nós tínhamos uma vida tranquila e de repente aparece uma doença? Ou estávamos no emprego bom a ponto de sermos nomeados como cargo de um setor novo e a gente é posto para fora. Quando em nossas vidas temos uma amizade, de repente ela é traída. Um negócio, um sócio. Então tudo isso está ligado à nossa missão de estar aqui na Terra, na Cabala chamada de
Malhut, esse mundo, aonde esse vaso foi criado, essa matéria foi criada para que a alma, que era a consciência divina através da luz, viesse para esse vaso e aqui a gente tivesse, todos nós, essas dificuldades. Quem assiste muito os vídeos do Dudu Rabino, do Rabino Dudu, ele fala muito sobre a questão de você estar sempre olhando para o que está acontecendo e mudando a nossa visão para aquilo que acontece. Então, eu aprendo muito com os vídeos do Rabino, Dudu. Aprendo muito também com os livros do Rabino Salto, que é uma pessoa que eu admiro. Já li os livros dele quase todos. E toda essa cabala, ela vai tratar de praticidade, que é praticar o movimento de entender a nossa alma, as nossas fraquezas, restaurar aquilo que temos que restaurar, tá certo? Vou ler mais um pouco aqui. Quando deixemos de fazer essa correção através da resistência ao nosso comportamento reativo, da próxima vez ela torna mais difícil. É o que eu falei. Fica atento para que tudo aquilo que está se repetindo na sua vida, tente impedir mais uma vez que se repita, porque quanto mais ela passa por você, mais ela fica difícil. Então, esse vídeo eu gravei para responder perguntas de amigos meus que procura uma profissão, procura um emprego que dê certo com ele. E a pergunta grande que eles fazem, que eu faço, que todos nós fazemos: qual é o meu tikkun? Qual é o meu tikkun? E eu respondo. Minha resposta é essa: que às vezes não é interessante você achar ou saber o tikkun aquele 100%, é esse. Porque às vezes perde a graça. Às vezes a graça maior é caminhar rumo a entender esse tikkun. Como dizem as pessoas, né? A felicidade, o que é felicidade? Às vezes a felicidade não é ser feliz. Às vezes a felicidade é você procurar, é o caminho que te leva até aquilo. Às vezes é melhor caminhar procurando, dá muito mais vida, mais energia, mais disposição, mais entendimento, você cresce mais no caminho do que a finalidade daquilo que você está procurando. Então a minha resposta para mim, para as pessoas que estão procurando, é essa. É que não se preocupe muito em saber o seu tikkun, em saber a sua missão. Se ligue muito no caminho. Porque existe o caminho do extremo, de querer tudo, e existe o caminho do outro lado, de não querer nada. Nem tão pouco, nem tão muito. Mas existe o caminho do meio. Dentro da árvore sefirótica, dentro dos escritos cabalísticos, existe esse caminho do meio. Existe duas palavras para explicar um pouco a questão de caminho, que quando você está no seu caminho, está no caminho certo, você não se preocupe com o caminho do outro, é você estar atento que existe duas palavras para caminho. O caminho de terra, o caminho pavimentado, popular, o caminho onde todo mundo passa, a palavra significa derer, né? Der é a palavra para caminho público. Para caminho individual, caminho particular, é netívia. Então, assim, cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua missão. Quando pararmos de nos preocuparmos com o caminho do outro, o seu caminho vai tornar muito mais leve. A sua cruz vai tornar muito mais leve. Não olhe para a cruz do outro, não olhe para o caminho do outro, nem para a esquerda, nem para a direita. Olhe para o seu caminho. Foco. Foco, foco e resistência. Sempre a Kabbalah vai falar disso. Foque em uma coisa e você será bem sucedido. Então, assim, para terminar o vídeo, faça isso e você será uma pessoa muito mais iluminada, muito mais espiritual e menos chatinha, como fala o Rabino Dudu. Então, assim, para a gente ter um entendimento disso, existe muitos livros ensinando essa moderância no jeito prático, né? O médico da alma, chamado Maimônides, o Rambam do século XII, tem muitos escritos no Mishneh Torah, que no segundo livro vai falar sobre isso, sobre você se posicionar no caminho do equilíbrio. Nem tão muito, nem tão pouco, mas criar um equilíbrio. Então, essa é a mensagem que eu passo para meus alunos e amigos que estudam comigo.
E se inscrevam, né, no canal no YouTube, curtam, participe, compartilhe com seus amigos, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e compartilhe para a gente ter mais seguidores e chegar ao número maior de compartilhar a luz da sabedoria da Kabbalah. Até mais, Shalom Aleichem para todos.